Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações de acordo ao horário em que você vê este vídeo. Meu amado irmão, graças rendemos ao nosso bom Deus que conduziu-te até este vídeo para juntos meditarmos, conhecermos a sua palavra. Mas antes de meditarmos naquilo que é a palavra de Deus, eu quero que você tenha um momento de conexão ao Senhor. Eu quero que você dedique uns minutos a louvar ao Senhor. Então eu quero que antes mesmo de que continues a ver esse vídeo, eu quero que ouças e dediques um louvor para o Senhor. Aquele louvor que ecoa no teu coração neste momento, que faz o teu coração rasgar, eu quero que tu cantes e dediques ao Senhor. E eu quero que tu sintas a chama do Senhor, o Senhor a te chamar. Se não tens um louvor neste momento, eu quero recomendar o louvor Mais Perto Quero Estar. Podem pesquisar aqui no YouTube, Mais Perto Quero Estar, tem várias versões. Eu particularmente gosto muito a versão do José Neto. Eu sinto que é uma versão cantada com muita alma e faz-me ter vontade, aquela vontade que sentimos sempre, mas me coloca mais próximo do Senhor. Então, convido-te também a ouvir esse louvor. Antes de começarmos então a nossa meditação no livro de São Mateus, eu quero convidar-te, meu irmão, a orar. Então vamos orar ao Senhor para que seja Ele, somente Ele, a abrir o nosso entendimento para que conheçamos a sua palavra. Então oremos. Eterno Deus Pai, misericordioso, ó Senhor, Tu que nos acompanha desde que o mundo foi concebido, ó Pai. É a Ti, ó Senhor, que eu venho neste momento, ó Pai, para buscar a Tua presença e render glórias ao Teu nome, ó Senhor. Primeiramente te pedir perdão, ó Pai, por quanto somos pecadores e no pecado fomos concebidos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a conduzir o meu espírito, que seja o Senhor a enviar o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que se aposse do meu corpo, para que se aposse da minha boca e tudo quanto eu falo, ó Pai, que seja vindo diretamente de Ti, ó Pai Santo. Obrigado, ó Pai, por me conduzires a este momento, ó Senhor. Tu que nos guardaste das armadilhas do dia de hoje, ó Pai. Muitos dormiram e não conseguiram acordar, mas só pela Tua misericórdia foi possível, ó Senhor. Então agradecemos a Tua misericórdia, ó Pai, e que o dia de hoje seja um dia em que mais nos aproximamos do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque só no nome dEle, só na pessoa dEle nós temos a salvação, ó Senhor. Então eu quero Te pedir, ó Pai, toca no meu coração e no coração daquele que assiste este vídeo neste momento, ó Pai, para que possa reconhecer que Jesus é o Senhor, que a misericórdia do Senhor o alcance, ó Pai, e que o Senhor traga esta ovelha ao Teu rebanho, ó Pai. Faz-nos Te amar cada vez mais, ó Pai, faz-nos conhecer-Te cada vez mais, ó Pai, e nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso. Amém. Meu amado irmão, vamos passar então para a nossa meditação em São Mateus, capítulo 1, até ao verso 17. Eu tenho aqui a minha Bíblia Sagrada, minha Bíbliazita, e vamos fazer a leitura. Esse texto que trata sobre a genealogia de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor em São Mateus, capítulo 1, até o verso 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacob. E Jacob gerou Judas e seus irmãos. E Judas gerou Tamar, Farés e Zara. E Farés gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminabad, e Aminabad gerou Nasson. E Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou de Raabe. Boz, e Boz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei David. E o rei David gerou Salomão, que foi mulher de Urias. E Salomão gerou Robão,
e Robão gerou, e Josafate, não, digo, e Salomão gerou Robão, e Robão gerou Abia, e Abia gerou Azá, e Azá gerou Josafate, e Josafate gerou Jorão, e Jorão gerou Osias, e Osias gerou Joatão, e Joatão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias, e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacob, e Jacob gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até David são 14 as gerações. E desde David até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Então, amados irmãos, aqui lemos o texto de São Mateus, capítulo 1, verso 17. Eu quero estar a meditar convosco toda a Bíblia Sagrada, começando do Novo Testamento. Então, esse é uma série de vídeos que estaremos juntos a meditar naquilo que é a palavra do Senhor. E por mais que seja um texto que nós olhamos, apresenta-nos somente a geologia de Jesus, eu acredito que é um texto que traz pontos muito interessantes que nos importa conhecer e conhecer também o seu significado. Mas antes deixa apresentar o livro. São Mateus, como o próprio nome já diz, foi escrito por Mateus, apóstolo de Jesus, aquele a quem chamavam publicano ou cobrador de imposto. Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus e era aquele dentre os 12 que se calhar tinha mais coisas na vida terrena, mas ouvindo o chamado do mestre do rei dos reis, abdicou de tudo e dedicou-se a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus. Então, o livro é escrito por São Mateus. Não temos fontes históricas suficientes para dizer a data e o ano em que foram escritos, mas confirma-nos, temos dados que dizem que foi escrito na primeira metade do primeiro século. Dado a maneira como o livro foi escrito, acredita-se muito que esse livro foi escrito principalmente para o povo judaico. É um livro que apresenta a Jesus Cristo, nosso Senhor, bem como foi o seu ministério, e temos aqui um dos sermões mais bonitos que nós temos na Bíblia Sagrada, e lá chegaremos. Mas é um dos livros que eu dizia que foi escrito para os judeus. Por quê? Porque é um livro que, a partir daqui da própria genealogia, e se fizermos um contraste, por exemplo, com o Evangelho de São João, nós temos a genealogia de Jesus, e muitas das vezes Mateus ou São Mateus nos apresenta Jesus como o filho de Davi. O que é que isso significa então? Por que é importante conhecer a genealogia de Cristo? O povo de Israel, também muito conhecido por povo eleito, com eles Deus andou, com eles Deus enviou profetas, juízes, reis,
que transmitiam aquilo que era a mensagem vinda de Deus. E sobre esse povo, Deus deu recomendações, Deus deu profecias que já alertava o povo a vinda de um rei, a vinda de um Messias. E os profetas foram dando detalhes sobre a vinda desse Messias. E claramente que esse Messias, ao vir para o mundo, importava que essas profecias se cumprissem, porque aquilo que o nosso Deus fala permanece até o fim dos tempos. E as profecias nós podemos estar a observá-las aqui. Uma das profecias podemos encontrar, por exemplo, em 2 de Samuel 7, 12, 16. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 até 16. E esse verso nos apresenta mais ou menos que o Messias viria da linhagem de Davi. E vou fazer aqui uma leitura do que esse verso diz. 2 de Samuel 7, 12 até o 16. Quando os teus dias forem completos e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castiga-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Este é o profeta Natã a dizer ou a transmitir essas palavras vindas do Senhor a Davi. Então aqui podemos observar que da descendência de Davi viria aquele rei que firmaria o seu trono para sempre. Então o Messias que os judeus aguardavam tinha que vir da linhagem de Davi. Não só 2 de Samuel, mas também vamos observar aqui Isaías, capítulo 11, verso 1 até 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isaías 11, 1, 2. E também temos Jeremias 23, 5, só para concluir, profecias que antecipavam a vinda de um Messias. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, aqui nós vemos que as profecias se cumprem em Jesus Cristo ao observarmos Mateus 1. Tanto Isaías, que falava que vinha da linhagem de Jessé, e vimos que Jesus veio da linhagem de Jessé, como lemos em Mateus 1, também veio da linhagem de Davi. Então importava conhecermos a genealogia de Jesus, para se confirmar se ele realmente era o Messias. Porque basta não cumprir uma dessas profecias, claramente Jesus não seria o Messias. Mas aqui vemos o cumprimento destas profecias. Mas o que eu quero observar ainda convosco neste verso é outros elementos que também são muito importantes, que são os nomes. Quem são as pessoas, então, que fazem parte da linhagem de Jesus? O verso nos apresenta 14 gerações vezes 3. Mas nós podemos observar que
dentre a distância, a diferença da idade entre as gerações pode ser assim abismal. Tem mais pessoas inclusas na genealogia de Jesus, mas eu acredito que o autor, a citar esses, tinha um certo propósito. A Bíblia é a palavra de Deus para nós e toda a escrita que está aqui deve ser proveitosa para nós. Então, todo detalhe tem um certo propósito. E aqui eu quero chamar-vos à reflexão para refletirmos um pouco quem são então as pessoas que fazem parte da genealogia de Jesus. Então, meu amado, importa-nos conhecer quem são os personagens que fizeram parte da genealogia de Jesus. Nós observamos que na descendência de Jesus temos homens como Abraão, pai da fé, aquele Abraão que sacrificava tudo em nome do Senhor. Encontramos Davi, o rei destemido, que pela sua fé venceu Golias. Atenção, não foi a flecha que era uma arma poderosa, não. Era a sua crença em Deus. Davi, aquele homem que apesar de pecar, ao ouvir as palavras do profeta Natã, o coração sentiu-se amargurado porque ele sabia o que era pecar, estar destituído da glória de Deus. Então arrependeu-se amargamente, rasgou o seu coração e voltou os seus caminhos ao Senhor. Temos também Salomão, um rei de muita sabedoria, mas também na linhagem do rei dos reis encontramos Judá e Tamar. Tamar que mentiu a Judá e fingiu-se ser prostituta. E assim Judá teve relações com ela. Encontramos também Raabe, a mulher que quando os israelitas foram para invadir Jericó, Raabe acolheu aqueles 12 espiões israelitas e assim passou a ser parte daquele povo. Encontramos também Jeconias, rei maldoso. Então aqui nós vemos que o Messias, aquele prometido que via restaurar as nossas relações com o nosso Pai, aquele elo de ligação de nós e o nosso Pai, aquele que nos redimiu dos nossos pecados, ele já carrega na sua linhagem não só pessoas gloriosas, mas também os estrangeiros. Então ele, ao nascer, já quebra a barreira que existia entre judeus e gentios. Já ninguém pode se considerar mais digno que o outro diante de Deus. Todo aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que crê em Jesus Cristo como nosso único Salvador, aquele sim pode ser considerado filho de Deus. Não porque nasceste na linhagem X, não porque és descendente de X, não porque sabes X, não, mas porque você crê que aquele Jesus Cristo que morreu na cruz, que foi chicoteado por ti, pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, é o teu único Salvador. Quando o teu coração reconhece, quando você sente isso, é daí que provém a salvação, não tendo mais diferença entre gentios e judeus. Meu amado irmão, isso então é uma reflexão que nós devemos fazer. Não importa de onde nós venhamos, não. Tudo depende da misericórdia de Deus. Nós podemos observar aqui nas descendências, nós tivemos homens que se desvincularam dos caminhos de Deus, homens que tiveram uma educação cristã, até não digo cristã na época, mas conheceram os caminhos do Senhor desde cedo, porque eram parte da linhagem de Israel. Mas mesmo mesmo conhecendo os caminhos do Senhor, mesmo os seus pais dando a melhor educação possível, nós observamos que o conhecimento, que a vontade de se aproximar em Deus não é definida com base no que nós conhecemos, não é definida com base na educação que recebemos, mas é um chamamento do Senhor. É o Senhor que nos chama por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Então, meu amado, pare hoje. O fato de você ter vindo de uma família que não é cristã,
O fato do teu passado ser de desonra, meu amado, isto para Cristo não é impedimento. Seja agora você filho de Deus. Basta que acredites em Jesus Cristo como teu único Salvador. Basta que o teu coração queime na vontade de conhecê-lo. E para isso, meu irmão, eu convido-te a dobrar os teus joelhos e pedires: Senhor, faça com que a tua misericórdia me alcance, porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos chama para o seu rebanho. Então, eu convido-te, meu amado, a refletires nesta palavra, a refletires na genealogia do Messias. Messias que veio numa genealogia de pessoas, de reis, mas também de gentios. Mas ainda assim é o Rei dos Reis que veio para nos redimir dos nossos pecados. Então, o teu passado não define quem você será. É Deus que nos chama, é Deus que nos transforma. Então vamos orar dia após dia para que o Senhor transforme os nossos corações, meus amados. Para que o Senhor faça nos aproximar a Cristo. Não há nada nesta vida, não há pecado, não há prazeres nesta vida maior do que estar na presença de Deus. Então quero te convidar, meu amado, a orar comigo para assim clamarmos ao nosso Deus. Senhor Deus eterno, a Ti, ó Pai da glória, Criador dos céus e da terra. Senhor, ó Pai, Tu que és Deus dos pobres, Deus dos miseráveis, Deus, ó Pai, daqueles que diariamente te clamam, ó Senhor. Eu venho te pedir neste momento, ó Pai, que seja Tu, ó Senhor, Rei da Glória, a olhares por nós, ó Pai, a olhares para este mundo, ó Pai, que mais caminha para a perdição, ó Pai. Que sejas Tu a tocar no coração dos homens para que possam voltar aos Teus caminhos, que possam ter o coração a queimar, ó Pai, da vontade de beber e conhecer da Tua palavra, ó Pai. Que cada vez que pecamos, ó Pai, rasguemos as nossas vestes assim como Davi o fez, ó Pai, e tenhamos, ó Pai, um coração arrependido, ó Senhor. Mas isso, ó Pai, só é possível se o Senhor ter misericórdia de nós. Então eu te peço, ó Senhor, neste momento, que seja o Senhor aqui a nos alcançar, ó Pai. Olha para esta pessoa que nos assiste neste momento, ó Pai. Que seja o Senhor a intervir na vida desta pessoa. Que seja o Senhor a sondar o seu coração, a limpar, ó Pai, todas as enfermidades, que sejam elas da carne, quer sejam elas do Espírito, ó Senhor. Eu peço-te, ó Pai, que estejas conosco eternamente, ó Pai, e que a Tua vontade na nossa vida seja sempre estabelecida, ó Pai. Isto eu te peço em nome do Teu Filho que por nós morreu na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, único e Salvador. Amém. Muito obrigado, meu amado, para você que esteve aqui a acompanhar esta meditação. Eu agradeço e nos vemos até na continuação do capítulo 1 de Mateus. Compartilhe este vídeo com os teus amigos. Vamos divulgar cada vez mais e mais a palavra de Deus, porque o mundo está sedento dela. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus guarde o teu coração e da tua família. Até aqui, palavra do Senhor. Amém.